Vamos falar de Vasco. Tem sobre o provável time que vai a campo amanhã contra o Internacional. Tem também dois periódicos, um eu conheço, outro eu não conheço, britânicos falando que o tal grego avançou para comprar a SAF Vascaína. E também vamos falar sobre Danilo, que seria um nome que a diretoria está de olho para reforçar em 2025. Ele já tinha sido oferecido na janela no meio do ano, mas não deram muita bola. Tudo isso desperta, Vascaíno! Salve, salve galera do Vaticano. Bom dia para todo mundo. E amanhã, às 8 da noite, a bola rola aí como rola esse é Januário. Infelizmente não estaremos lá. A CBF não aprovou o nosso credenciamento. Vasco Internacional é a 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Aquela mesma desculpa, ter que receber o pessoal do Sul, vai ficar super lotado. E apesar de a gente ter mandado o credenciamento com muita antecedência, ficamos de fora. Bom, nem há rodízio. Bom, e sobre o time que irá a campo, o técnico Rafael Paiva vem experimentando algumas peças com o Máximo Rodrigues na ponta direita, já que o Puma Rodrigues daqui a pouco vai jogar contra o Brasil. Ele foi convocado pela seleção uruguaia para esses jogos nas eliminatórias. E na ponta esquerda também há uma dúvida se o Leandrinho vai ficar avançado ou se eles mantêm o Emerson Rodrigues no setor. E no meio de campo a tendência é que o Felipe Coutinho, que vem treinando na maioria das vezes como titular, inicia o jogo, e o João Vitor, que cumpriu suspensão automática pela expulsão contra o Botafogo, não jogou contra o Fortaleza, retorne ao time titular fazendo dupla de zaga com o Léo. E o resto da equipe é que o torcedor já conhece. O provável time do Vasco contra o Inter: Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Léo e Lucas Pinto. Hugo Moura, Matheus Carvalho ou Matheus Cocão, como preferir. E Felipe Coutinho com o Dimitri Payet correndo por fora. Emerson Rodrigues ou Leandrinho, Puma Rodrigues ou Máximo Rodrigues Domingues, desculpa, ou Máximo Domingues e Baete. Serão esses 11 que devem iniciar jogando amanhã lá em São Januário. Bom, e tem dois periódicos britânicos que estão dizendo que o tal grego, um bilionário do ramo de navegação, o Máximo Longas, eu não sei falar grego, vou melhorar no nome do tal grego, que ele deve fazer parte da vida do Vasco, mas segundo eles teria avançado na compra da SAF do Vasco. E o Edu Gaspar, ex-jogador do Corinthians, depois que encerrou a carreira como jogador, foi um dos auxiliares do Tite, da seleção brasileira, estava trabalhando lá fora, e ele seria um cara que, caso o grego realmente compre a SAF do Vasco, seria um homem forte do futebol
Vascaíno seria uma espécie de diretor de futebol e responsável pelas contratações e tudo mais. Mas vamos aguardar que, olha, esse Telegraph eu conheço, porque ele é muito especializado em bastidores e da Fórmula 1 ele é sempre citado. Inclusive, no início do ano, teve acusação de assédio sexual entre o Christian Horner, que é o chefão da Red Bull, e esse Telegraph praticamente virou um tipo de diário do caso. Inclusive, quando o Hammer foi inocentado pela Red Bull, eles colocaram um tipo de uma conversa de WhatsApp da funcionária que acusou o Hammer de assédio, né, relatando todo a conversa ali, e ela falando, olha só aqui que a Fórmula 1 está passando pano. E foi esse Telegraph, o Telegraph eu conheço. Agora, o meu Esporte, esse eu não conheço. Mas sempre a gente tem que ficar um pé na frente e outro atrás, porque os britânicos adoram o sensacionalismo. Então, ó, prudência, calma, todo cuidado é pouco. Pelo que eu apurei, do Vasco ninguém confirmou, mas também ninguém desmentiu. Vamos aguardar a cena nos próximos capítulos dessa saga. Olha, eu, como falei para vocês, o grego, a cara do grego me dá medo, mas olha, eu acho que se ele, com a cara que ele tem, se ele assistir o jogo de São Januário, eu duvido que o árbitro vai ter coragem de dar um pênalti contra o Vasco. Ainda mais com o histórico que ele tem, que até cuspiu na cara de árbitro lá na Grécia. Mas vamos aguardar a cena nos próximos capítulos. E o Matheus Carvalho, o Matheus Cocão, estaria aí, clubes da Liga Americana de olho nele. Seria um jogador que o Vasco pode vender na janela de janeiro. Vamos aguardar, porque agora já está um caminhão de especulação. O Vasco só vai tratar disso depois do dia 8 de dezembro, quando encerra o Campeonato Brasileiro. Mas vamos aguardar que nada, porque o Vasco está precisando de dinheiro, nada está descartado. A exceção do Vaed, do Léo Saci, desculpem, todos do atual elenco podem ou não sair. Bom, então tem essa possibilidade. E o Globo Esporte noticiou que o jogador Danilo da Juventus e da seleção brasileira, ele chegou a ser oferecido para o Vasco na janela no meio do ano, só que o Vasco achou caro e o Vasco não parou de conversar com a staff do jogador e estaria aí negociando para que o Danilo venha para o Gigante da Colina em janeiro. Ele está agora com a cabeça na seleção brasileira, vai começar agora o jogo contra o Uruguai. Ele tem contrato com a Juventus até o meio do ano que vem. E se ele vier em janeiro, dá para assinar até um pré-contrato com o Danilo para ele depois vir em definitivo, sem precisar pagar nada à Juventus. Mas teria concorrência também do Flamengo. Eu estou atrás de um contato da staff do jogador para saber se procede ou não, mas segundo o Globo Esporte, estou dando aí os créditos, sim, o jogador é uma possibilidade de reforçar o Gigante da Colina na janela do início do ano. Então, é isso, galera. Até o nosso boa noite com o resumo da quarta-feira do Vasco. E na quarta-feira teremos um vídeo também de Fórmula 1. Até mais.